Sabe aquela sensação de que tem uma parte da gente trabalhando contra a nossa própria felicidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse território misterioso da psique feminina para entender uma figura muito poderosa que vive lá dentro. Uma figura que pode ser ao mesmo tempo o nosso maior tirano ou o nosso melhor guia. Essa frase da Blanche Dubois, nossa, ela captura uma coisa muito profunda, né? A busca por quem a gente é nos olhos dos outros. É uma dependência que nos deixa super vulneráveis e acaba abrindo a porta para uma baita crise interna. Então, por que alguém sentiria isso, né? De que a própria identidade foi, sei lá, roubada, ou que tem essa vozinha interna sabotando tudo? É uma sensação muito real de que tem uma força invisível, um sabotador mesmo, minando a felicidade, a autenticidade. A grande pergunta é: de onde vem essa voz? Um sonho bem revelador nos dá a primeira pista. Imagina só, o espelho, a ferramenta que a gente usa para se enxergar, simplesmente desaparece. No sonho, a mulher culpa o marido, mas o verdadeiro ladrão está dentro dela. É a perda da capacidade de se ver com clareza, de saber quem se é de verdade. E aí o sonho entrega essa imagem. Nossa, que imagem poderosa! Marilyn Monroe, o grande ícone da feminilidade, só que mutilada, sem braços para agir, sem pernas para se firmar no chão. Só um torso luminoso e triste ali à deriva. O que essa visão tão perturbadora quer dizer sobre a psique? A figura da Monroe é a chave de tudo. Ela se tornou a deusa que todo mundo adorava. Mas, nesse processo, ela se perdeu de si mesma. Ela é o símbolo daquela parte da psique que vira um ideal para os outros, sacrificando a própria capacidade de agir e amar de um jeito autêntico. É como se fosse uma divindade interior ferida pela própria performance. Bom, então que força interior é essa que consegue criar um ideal tão poderoso e ao mesmo tempo tão destrutivo? A psicologia tem um nome para isso. É o homem interior. O ânimos. É essa força que estava agindo naqueles sonhos. Não é um homem de carne e osso, mas sim a personificação do espírito interior. Ele pode ser uma fonte incrível de coragem, de criatividade, mas também de muita destruição. É ele quem molda a forma como uma mulher se posiciona no mundo. E aqui está o ponto central do conflito. O ânimos tem duas caras. De um lado, o tirano, um crítico interno que sabota, que julga sem parar. Do outro, o guia, uma ponte para o nosso eu mais profundo, uma fonte de coragem. A grande jornada da vida é aprender a diferenciar essas duas vozes. Para encontrar o guia, primeiro a gente precisa ter a coragem de encarar a sombra. Então vamos entender como é que esse tirano interior opera. Esse verso da Sylvia Plath, ele captura perfeitamente a dor de uma influência masculina negativa. Quando essa imagem é internalizada, ela vira uma força destrutiva, um diabo que fica assombrando por dentro. E esse tirano aparece nos sonhos com uns disfarces bem vívidos. Às vezes é o chefe de polícia, que exige obediência cega. Outras é um mestre de taekwondo, que ataca qualquer sinal de vulnerabilidade. Pode ser o amante demoníaco, que nos arrasta para um mundo de fantasia e isolamento. E no extremo, ele é o Barba Azul, o assassino de noivas, que simboliza a destruição total da vida interior. E aqui está a tática mais cruel dele. O tirano ataca com mais força, bem nos momentos de maior autenticidade. Quando a gente ama, quando a gente cria algo novo, é aí que a voz interna sussurra. Isso é loucura, tá tudo errado, minando a base da nossa experiência mais genuína. E isso leva a gente para um conceito que é a chave aqui: possessão. Mas calma, não é nada sobrenatural. É um termo psicológico, tá? É aquele momento em que a voz crítica do ânimo se mistura tanto com a consciência que a gente não consegue mais separar. A pessoa para de pensar, tem algo em mim que diz isso, e passa a dizer, eu penso isso. Ela assume de verdade que a voz do sabotador é a sua própria voz. Mas como alguém se liberta dessa possessão? A resposta, por incrível que pareça, não está em lutar ou fugir. Está em se virar e confrontar essa sombra. Pensa nesse sonho aqui que é muito poderoso. Uma aeromoça, alguém que vive flutuando, viajando. De repente se vê no meio de um aeroporto caótico, sendo perseguida por uma ameaça masculina direta, letal. Ela corre, se esconde, mas ele sempre a encontra. E aí, vem a virada, o ponto de inflexão total. O medo dá lugar à coragem. Ela simplesmente para de correr. Ela se vira, encara o agressor de frente e fala a sua verdade, de um jeito simples e direto, sem atacar, sem argumentar,
apenas afirmando a própria vontade de viver. E isso é brilhante, porque ilustra o poder do confronto consciente. A ameaça, que parecia invencível enquanto ela fugia, perde todo o poder no instante em que é encarada. O tirano se alimenta do nosso medo, da nossa fuga. A coragem simplesmente o desfaz. Uma vez que o tirano é confrontado, a energia dele não some no ar. Ela se transforma. E aí, o Animus pode finalmente mostrar sua verdadeira face, a de um guia interior. Esse é o grande princípio da transformação. A mesmíssima energia que era destrutiva quando a gente integra ela com consciência se torna construtiva. O crítico vira alguém que ajuda a discernir. O sabotador vira um impulsionador. Ele se torna a ponte para o nosso centro mais verdadeiro. E essa transformação aparece em imagens de sonho completamente diferentes, como nesse aqui, onde a figura guia não é um homem ameaçador, mas um cachorro, símbolo do instinto fiel, com olhos de ouro, simbolizando o valor eterno. Uma imagem linda do guia espiritual que a gente encontra nas profundezas de si. E olha que interessante, segundo Jung, essa transformação toda acontece numa espécie de jornada, com 4 estágios. Pensa nisso como uma evolução, sabe? Começa com o Animus aparecendo como pura força física, tipo um atleta. Depois ele evolui para um homem de ação, de iniciativa. Daí ele amadurece e se torna o verbo, a palavra, tipo um professor, a força do pensamento. E no estágio final, o mais elevado, ele vira a própria encarnação do significado, um verdadeiro guia espiritual. No fim das contas, a função do Animus positivo é exatamente esta: se tornar uma bússola interna, uma estrela guia que aponta para o destino único de cada pessoa, para a realização do seu ser mais completo. Essa jornada toda, de sair do papel de vítima para se tornar protagonista da própria mente, ela revela uma verdade muito profunda. O caminho para se tornar uma pessoa completa não é tentar eliminar a escuridão, mas sim confrontá-la e transformá-la com coragem. E fica aqui a reflexão final. Depois que o crítico e o sabotador se calam, que tipo de sabedoria pode emergir daquela voz mais profunda? Para onde a bússola interna realmente aponta? A resposta, talvez, só possa ser ouvida no silêncio que vem depois do confronto.